A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Nós vamos dar início agora sobre o tema o novo nascimento, né? Nós vamos estudar em vídeos pequenos, para não ser muito cansativo aos irmãos. Nós vamos entrar nesse tema. Eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos ler aqui no Evangelho de João, o capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8, que está escrito assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Uma pergunta nós devemos fazer ao ler esse texto. Por que devemos nascer de novo? Essa é uma pergunta muito importante. Por que nós devemos nascer de novo? Essa é a condição imposta pelo reino de Cristo, a palavra do Senhor. O versículo 3, se você observar, ele está dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Então o Senhor está falando de visão no versículo 3. Ver o reino de Deus. Como que nós vemos o reino de Deus? Nós só podemos ver o reino de Deus pela fé. Porque Deus não se pode ver. Então, por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, galardão presente é para aqueles que o buscam. E nós só vamos buscar a Deus por intermédio da fé. Por isso que o texto está dizendo, sem fé é impossível agradar. Porque Deus não se pode ver, mas nós podemos sentir, né? Porque Ele quer fazer morada dentro do ser humano, daqueles que ouvem a sua palavra e se arrependem. Nicodemos não entende. É óbvio que ele não vai entender, porque ele é um homem natural. É um homem pecador que ainda não foi regenerado, ainda não nasceu da água e do Espírito. Jesus está pregando para ele. E no versículo 5 é imposto uma condição. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então há uma necessidade de todo ser humano, uma vez que todo ser humano é pecador, está preso no pecado, há uma necessidade de se arrepender dos seus pecados, pela pregação do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus, e ali ser sepultado e nascer do Espírito Santo de Deus. Não somente nascer da água, que é um ato simbólico de sepultamento de um velho homem, assim como um homem fisicamente quando ele morre, pois esta é a ideia, assim como o homem fisicamente quando ele morre, ele é sepultado. Um homem não é sepultado vivo, né? Mas ele é sepultado morto. Então o batismo, ele traz esta ideia para nós. Nós morremos pela fé e somos sepultados nas águas. Então quando sai das águas, tipifica uma ressurreição. Você ressuscita, nova criatura em Cristo Jesus. E a partir daquele momento, você vai entender o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram.
eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura. Dali em diante, os seus frutos, ou seja, as suas obras em Cristo Jesus, tem que ser para a santificação. A pessoa tem que buscar a mudança do caráter, que é interior. As atitudes, a personalidade, o falar, o andar, o se vestir, tudo isso inclui na vida de um crente nascido em Cristo Jesus. E somente o Espírito Santo, se for dado invasão a ele na vida da pessoa, ou seja, a pessoa ter esse relacionamento com ele, com a palavra e renúncia de pecado, vai haver a transformação. Tem muitas pessoas que não conseguem ir muito adiante. Por quê? Porque as pessoas querem entregar a vida para Cristo e querem viver como vivia no mundo. E isso não é a ideia nem o ensinamento que a Bíblia passa para o mundo, mas sim de uma regeneração, de uma transformação de caráter, né, de mudança em tudo na vida de um ser humano. Tudo no homem ele é mudado e é dentro. Então isso o homem ele não consegue fazer. Somente o Senhor Jesus consegue fazer isso no coração do homem. Uma vez que você ouve a palavra e você aceita a palavra. E você aceita a condição imposta pela palavra, a lei de Deus. Quando isso acontece, você vai aprender pelas sagradas escrituras o que a Bíblia ensina, entre o caminho certo e o caminho errado, o bem e o mal. Então vai haver transformação. Amém? Então o versículo 6 é um ponto-chave aqui. Porque no versículo 6 está dizendo, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o que é que Jesus quer dizer aqui? O que é que significa ser nascido da carne é carne? E o que é que significa ser nascido do Espírito é Espírito? O que o Senhor está dizendo aqui, que o que é nascido da carne, ou seja, do homem pecador, ele tem a natureza pecadora. Em outras traduções, como a tradução linguagem de hoje, você vai ver a linguagem ali, esse texto, de uma forma bem mais abrangente. Né? O que tem a natureza humana, ele é de natureza humana. O que tem a natureza de Deus, ele é de natureza espiritual, natureza de Deus. Então existem as duas naturezas. A natureza do homem caído, sem Cristo, e a natureza divina. Então o novo nascimento é nós permitir que essa natureza divina, vindo de Deus por Cristo Jesus, por intermédio do agir e o operar do Espírito Santo de Deus dentro do ser humano, é que vai ser implantado o reino na vida da pessoa. Então é daí que vem a transformação, que muitas pessoas não entendem. Tem pessoas que vê criminosos, pessoas que matou, pessoas que roubou, hoje servindo ao Senhor e olha e julga. Diz como pode, a pessoa que matou, roubou, destruiu, hoje está servindo a Deus. Pois é exatamente esse o propósito. Cristo ele veio para os pecadores, para os perdidos. Ele veio para aqueles que se arrependem, né, que reconhecem a sua necessidade de Deus e que reconhecem que é um pecador e que reconhecem que só há salvação em Cristo Jesus. Né? É para esses que o Senhor veio. É para essas pessoas, para aqueles que se arrependem, para aqueles que ouvem o Evangelho e crê nele. Amém? Nós vamos compreender uma coisa e outra aqui dentro desse estudo. E nós vamos voltar para Gênesis, capítulo 2, na formação do homem, para nós compreender sobre o novo nascimento e por que o homem, ou seja, todo ser humano, ele precisa nascer, claro, essa pessoa quiser entrar no reino de Deus e viver eternamente com o Senhor. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, que está escrito assim, o versículo 7 em diante. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Verso 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos para o versículo 10.
E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividiu e se tornava em 4 braços. Verso 11. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Verso 12. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bedélio e as pedras sardônicas. Verso 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Verso 14. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs ali no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Aqui está o mandamento de Deus para Adão. Deus cria Adão, né? E ali, numa geografia por nome Éden, o Senhor faz brotar toda a árvore agradável à vista e boa para mantimento. E ali ele coloca Adão para cuidar da terra, lavrar e guardar, ou seja, para trabalhar. O homem trabalhava, o homem foi criado para trabalhar. E Adão, ele tinha essa finalidade, essa obrigação de cuidar da terra, plantar e guardar, né? Proteger aquilo que ele colhia da terra. Como proteger também o jardim, tudo aquilo que Deus... Porque Deus colocou na responsabilidade do homem tudo que ele criou, como se vê em Gênesis a partir do capítulo 1. E nós vemos que Deus dá um mandamento aqui, dá um mandamento. Porque havia a árvore da vida no meio do jardim, como também a árvore da ciência do bem e do mal. Até então o homem não conhecia essa ciência, a ciência de saber o que é certo e o que é errado, ou seja, o bem e o mal. Para o homem vir a saber e entender essa ciência, ele tinha que transgredir a lei, e foi o que aconteceu. Ele transgrediu a palavra de Deus, influenciado pela serpente no capítulo 2, ou seja, através de Eva. Amém? Nós vamos continuar no segundo vídeo esse tema.